Quando se fala de vida, quem não quer? Todo mundo quer vida, não é verdade? Há até assunto entre os cientistas a respeito para viver para sempre. Você vê que as histórias infantis sempre relatam alguma coisa sobre vida eterna. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre o poço da juventude, joga uma moedinha que a pessoa fica nova de novo. Eu já vi vídeos de pegadinhas de pessoas que entraram, as pessoas ficam abismadas com aquilo. A moça entra dentro do rio e volta, né, uma senhora, e volta uma jovem. As pessoas ficavam assim, de olho arregalado. Então você vê que o assunto no mundo inteiro é sobre vida. Você sabe que a palavra morte causa um certo espanto nas pessoas. Mas o que Deus fala sobre isso? Quando Deus fez o homem, ele diz assim: façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. Então, se a gente pensarmos direitinho em relação a isso, a gente vai perceber que Deus não morre. Então, o homem não foi feito para morrer. Talvez você pergunte, mas por que a gente morre? Porque o homem deixou de ver ou dar ouvido à vida, olhar para a vida, dar ouvido à vida, para olhar para a morte. Você lembra daquela vez que Deus falou para eles: olha, você pode comer de tudo isso aí, menos daquela árvore ali, porque no dia que você comer, você vai morrer. Enquanto ela obedecia a Deus, a vida estava sobre ela, sobre eles. Mas quando o mal veio através da serpente e falou: é certo que não morrerá. Então ela deixou de dar ouvido a Deus e deu ouvido para aquele que possuía a morte, que é o mal. E você já sabe da história. Sim ou não? Então você vê que o assunto no mundo é temor da morte. Tem até aqueles que dizem: não tem medo de morrer não. Mas quando chega a hora da morte, entra em desespero. Não tem paz. Tem pessoas que quando fala da morte, a paz que ela diz que tem, ela foge. Jesus disse: o que dará o homem? O que dará o homem pela sua vida? Pela sua alma? Daria tudo. Mas nesse mundo não existe nada que possa dar vida eterna ao homem do que diz respeito às coisas materiais, a não ser a própria vida, a não ser aquele que é a própria vida. Você lembra daquele episódio que Jesus ressuscitou Lázaro? Quando Lázaro morreu por causa da enfermidade, as irmãs ficaram aqui meio assim triste, né? Ficar triste, digamos, o irmão ficou triste. Aí lembraram de Jesus. Então, quando Jesus estava vindo, Marta falou: olha, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha só. Mas Jesus falou para ela assim: olha, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Em João 11, 23 fala assim: disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Olha só. Ele diz: teu irmão há de ressuscitar. O autor da vida, a própria vida falando para ela. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Quer dizer, ela não acreditava que Lázaro poderia ressuscitar ali naquele momento. Ela aguardava o dia da ressurreição que Jesus falava. Mas ele falou assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. Marta, 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 eu sou a ressurreição. Ele falou: ele é a ressurreição. Olha só. Eu sou a
a ressurreição e a vida. Ele diz: quem crer em mim, ainda que morra ou que esteja morto, viverá. Não é fácil a gente entender e automaticamente criar paz dentro de nós. É crer em Jesus. Esse tem sido o problema das pessoas. Ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que morra, a pessoa pode morrer, como Lázaro. Mas ele falou assim: você vai viver, porque eu sou a vida. E todo aquele que viver e crer em mim, nunca morrerá. Meu Deus do céu. Crê tu isto? Quer dizer, só poderia ser algo real para Marta, não para Lázaro, se ela cresce. Olha só o que ele perguntou: você crê? Então isso quer dizer que se a pessoa não crê, ela está na morte. Se ela não crê em Jesus, ela está na morte, ela está na morte. Ela está na morte. Você vê que o mundo, quando alguém morre, para. Recentemente aí tivemos a morte da saudosa rainha Elizabeth II, né? Ela faleceu. Se ela morreu em Cristo, ela não está morta, não. Ela está viva. Ela está viva. Se ela morreu em Cristo, há um histórico dizem-se que ela era cristã, acreditava no cristianismo, em Jesus. Mas se ela morreu em Cristo, essa rainha vive. Ela não está morta. Ela vive. E qualquer um outro, independente que seja rainha, seja plebeia, seja pobre, rico, uma coisa é certa: todos vão estar diante de Deus, para a vida ou para a morte. João diz em Apocalipse o seguinte, é muito bacana: bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Quer dizer, é o caso da rainha Elizabeth. Ela morreu nessa vida, então ela já ressuscitou. Um exemplo: se ela morreu em Cristo, ela ressuscitou. Se ela ressuscitou agora, então ela não vai passar pela segunda morte, que é a pior de todas. Olha só: bem-aventurado o santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Todos, após a tribulação, vai ressuscitar e não vai participar da segunda morte, vai ficar com Cristo durante 1000 anos. E depois, os novos céus e as novas terras. Então, meu amigo, se você crê nisso, se você acredita que há vida após a morte, crê em Cristo, crê em Jesus. Crê. Porque a morte, para nós, não é o fim. É uma passagem. É uma passagem da falsa vida para a verdadeira vida, que é eterna. E isso Jesus dá para aqueles que crêem e acreditam. Tomara eu que chegue na eternidade e veja lá a rainha Elizabeth. Que bacana. O apóstolo Paulo diz que viver é Cristo. Você está me ouvindo aí? Viver é Cristo. Morrer é lucro.
dessa vida, nós não estamos perdendo nada. Fica aí a dica. Se apega a Cristo, se apega a Jesus. Nada vale a pena viver nessa vida se você não tiver a vida eterna dentro de você. E é o que Jesus, é o que Deus quer dar para você. Forte abraço. Que Deus abençoe você. E que um dia nós venhamos se encontrar na vida eterna.